Cristóvão Lineiro? Eu sou filho de um gráfico, nasci em Ponta Grossa, quando meu pai trabalhava numa gráfica em Ponta Grossa. Meu pai viajava bastante, de Ponta Grossa ele veio para Curitiba, de Curitiba ele voltou para Irati, e lá em Irati eu fiquei até os 11 anos, eu já tinha entrado dentro da gráfica que meu pai trabalhava. Meu pai fazia jornal naquele tempo, imprimia um jornal semanal, composição, tudo manual. Quando ele veio para Curitiba, logo no início que nós chegamos aqui, em janeiro de 1948, eu já fui trabalhar numa gráfica que tinha na Rua Lisímaco Ferreira da Costa, e eu trabalhei 6 meses, numa gráfica que é onde você tinha que puxar um prelo manual, com o braço você puxava para ele imprimir a máquina. Trabalhei 6 meses lá, depois eu fui trabalhar como auxiliar de escritório. Só um minutinho, Cristóvão. Que função era essa de você puxar o prelo? Eu imprimia, a gente imprimia, você colocava o papel no padrão da máquina, já era impressora, só que eu com 12 anos não sabia acertar ainda, fazer todo o acerto. Então o dono da empresa deixava o acerto pronto, eu colocava o papel nos quadros e ia puxando. 8 horas por dia você puxava com o braço, uma velocidade de 700, 800 folhas por hora, chegava no final do dia, com 12 anos, estava com a língua de fora. Daí, depois eu fiquei um pequeno tempo fora da gráfica, meu pai montou uma gráfica em 1950, mas eu continuei trabalhando sempre em outras atividades. Ele montou em 1950 essa gráfica e nesta gráfica o prelo já não era puxado com a mão, era um prelo elétrico, mas a colocação do papel e tirar o papel, mais de ação, era manual. Isso durou muitos anos, então ali começou a família já trabalhando também. Tinha nome essa gráfica? Gráfica A. Lineiro e Companhia, Gráfica Lineiro, ele chamava. Que ficava ali no Centro Cívico? No Centro Cívico era a gráfica do seu Frederico Altewalter. E a do meu pai já era Gráfica Lineiro, A. Lineiro e Companhia Limitada. Ali nós trabalhamos até 1953, onde meu pai, já meio desacorçoado, com problema financeiro, vendeu a parte dele para o ex-sócio que não trabalhava, e ela ficou um pouquinho fechada, e eu fui trabalhar numa gráfica do César Schultz. E o meu irmão foi trabalhar na gráfica Star, o Pedro, e o Arthur foi trabalhar na gráfica Requião, que papelaria Requião tinha gráfica também. A gráfica Star é aquela que fazia os folhetos para os cinemas. Exatamente, ela fazia, era uma gráfica já moderna, digamos, para aquela época, né? Isso durou um período pequeno, porque daí o antigo sócio do meu pai chamou meu irmão e disse: vocês querem comprar a gráfica? E eu vendo, mas nós não temos condições financeiras. Mas se não, vocês pagam umas dívidas que tinha da gráfica e vocês ficam com a gráfica. Nós trabalhamos 6 meses pagando conta da gráfica e ficamos com a gráfica. E ali começou uma nova etapa. Eu deixei de estudar de noite, porque a gente tinha que trabalhar das 7 horas da manhã até as 11 horas da noite, quase todos os dias. Isso nós trabalhamos em 4 irmãos já. O mais novo já entrou também na luta e fomos até 1960. Em 60 surgiu a oportunidade de nós vendermos aquela gráfica e comprarmos uma outra. E o mais velho não quis ficar junto, daí ficamos em 3 irmãos. Nós compramos a Gráfica Vitória, que era uma gráfica que tinha começado as atividades na época que o meu pai começou a dele, em 1950. E essa Gráfica Vitória tinha sido vendida porque tinha, parece-me que, já dado um pouquinho de problema, 3 sócios e tudo, e uma empresa muito pequena também. E nós começamos essa gráfica em 1960, também tipográfica. Naquela época era difícil você ter equipamento offset. E existia, inclusive, naquela época, umas 5 ou 6 empresas gráficas só que tinham o sistema moderno offset. Algumas ainda faziam o processo para impressão com mais qualidade, que era o processo de litografia, onde eu conheci também, na Rua São Francisco, a região que
tinha quase todas as gráficas na época, né? Litografia Progresso. Litografia Progresso. Este cidadão, um dos sócios da Litografia Progresso, foi o primeiro presidente do Sindicato da Indústria Gráfica no estado do Paraná. Mas, Cristóvão, nesse tempo, quando os irmãos eram os 4, depois ficaram 3, era conhecida como a gráfica dos irmãos Lineiro. É gráfica dos irmãos Lineiro já. Embora nessa época, porque alguns eram menores, ela ficou em nome do mais velho, um período. E depois, quando nós adquirimos a Gráfica Vitória, nós adquirimos só o nome Fantasia, passou a ser Irmãos Lineiro Limitada. Aí eram 3 sócios. Em 1960... E a sede era onde daí? Na Rua André de Barros. Essa Gráfica Vitória começou na Praça Generoso Marques e veio para André de Barros em 3 endereços ali. Hoje ela está no 4º endereço, ainda continua lá com meus irmãos, uma parte dessa Gráfica Vitória. Ela continua hoje no 216, mas ela começou no 500 e pouco, foi para o 300, para o 345, depois ela subiu para o 216 já com sede própria, que com esforço nós compramos aquele imóvel ali. Fomos em sociedade, os 3 irmãos, até 1990, porque a gente queria expandir, mas quando é 3 sócios, um quer, o outro quer, e o terceiro às vezes não quer mudar de atividade. Aí em 1990, eu abri a sociedade, ficaram os 2 irmãos lá, fizemos um acordo de cavalheiros e ficou o nome da Gráfica Vitória e abrimos a sociedade. Em 1990, eu mudei para as Mercês com os filhos. E dali que nós começamos a melhorar, digamos, a parte de qualificação de equipamentos, a modernização de equipamentos, também tudo. E fomos trabalhando com bastante dificuldade, né? E conseguimos chegar aonde que, digamos assim, pegamos vários, digamos, planos de governo, como eras também. Agora, em 1900, voltando um pouquinho para trás, em 1972, que eu estava ainda com meus 3 irmãos, eu percebi que, como pequeno empresário, eu precisava procurar informações técnicas para administrar melhor também a empresa. E comecei a frequentar o sindicato. E como eu era muito curioso, já conseguiram me segurar para eu formar uma diretoria lá. E você, quando entra numa atividade dessa, você gosta, que tem uma diferença. A atividade sindical patronal não é remunerada. Você tem que gostar e se dedicar e sacrificar, às vezes, um pouquinho do teu tempo. Eu entrei como secretário, fui tesoureiro, fui presidente 2 vezes, e aonde eu percebi que o pequeno empresário precisava de um melhor apoio, principalmente onde uma tributação do nosso setor era muito alta na época. A gente tinha a ICM, de uma atividade onde predomina a mão de obra, e tínhamos IPI em cima do produto ainda, e é um produto para consumo. E eu, com um esforço meu, nós conseguimos a redução do IPI de 15 para 0, e conseguimos também, eu e colegas batalhando durante 1 ano, mais ou menos, convenci o governador na época, o Ney Braga, dele isentar o ICM para a gente ter uma compensação e uma concorrência com as copiadoras também, que já não tinham também essa tributação. E nesta empreitada que eu fiquei como 3 anos, para ficar 3 anos, acabei ficando 6, depois fui ficando como diretor de várias atividades e até hoje ainda eu não me desliguei da minha entidade sindical. Trabalhamos, temos reuniões às terça-feira, patrocinamos congressos, às vezes tudo. E nesse tempo todo que eu também participei dessas atividades, a gente vai conhecendo e descobrindo e sabendo daquelas gafes que a gente comete, que os colegas cometem, tudo. E também comecei a anotar isso aí por curiosidade. Mas num determinado momento, lá por 1976, que eu comecei a participar de um congresso de fora, eu percebi que o pequeno empresário, ele fazia sempre os valores dele acompanhando a concorrência.
E a atividade não é uma atividade comercial, que você compra o produto para vender. Se você compra por 5 e vende por 5,5, você não está perdendo. Ele tem que comprar uma mercadoria e produzir. E essa produção que ele tem que ter um conhecimento para saber aonde que ele vai chegar no preço de venda dele, para ele não cobrar de mais de um e de menos de outro. Mas só interrompendo você, esse tipo de procedimento era muito comum, porque quando o empresário novo entrava, ele via o que o concorrente cobrava. Então a gente até brincava, eu também era no gráfico, né? Na área de fotocomposição, a gente cobrava. Eu tinha um amigo em São Paulo que fornecia trabalhos em fotoletro, né? Disse, mas como é que a gente cobra? Ele fez com a mão, cobra pelo peso. E muitas vezes pelo peso, né? Você não tinha um critério, o que você estava falando que era perfeitamente justo, então a margem às vezes era absurda, né? E o cliente pagava através da agência de publicidade. Havia clientes que se surgiam contra isso e trabalhavam com as gráficas pequenas que usavam o critério realmente mais justo, né? Isso são fases do mercado, né? Não, e eu tinha outro fato também que a gente dizia que, comentava muito que o orçamento de orelha. O cliente, quando era vivo, ele marcava atrás, ele tinha pago 1.000, ele marcava 800 e o cara fazia por 750. Então ele não tinha noção nenhuma de que se aquilo valor era bom ou não. Então, através desse trabalho e dessa frequência minha de cursos e tudo, eu fui começando a fazer levantamento de dados, de tempo, de padronização de tempo, tudo para ver, primeiro de tudo, qual que era o tempo que se gastava para produzir alguma coisa. E foi ficando mais também. Exatamente. Porque você, por exemplo, fazia, na época você trabalhava com clichê e composição manual. Depois você já teve que introduzir o fotolito também. Exatamente. Quer dizer, toda a gráfica. Então depois a gente tinha, e até hoje ainda tem muito serviço terceirizado. Então você tem que agrupar tudo isso e fazer o levantamento, porque você vai pagar o tributo do produto final. Então eu comecei a fazer umas planilhas. Primeiro de tudo eu fiz para mim e divulguei. Só que foi difícil, ele era muito desconfiado, a gente fazia reuniões, eu saía, a gente deixava a família... Era muito desconfiado quem? O próprio concorrente, o colega. Ele achava que você estava fazendo isso para querer fazer o serviço para depois pegar o cliente dele. Mas até que eles perceberam que a gente tinha, a intenção era boa. Aí eu fiz o primeiro livro, foi lá por 1981, 82, sem patrocinador, eu banquei todos os livros, tudo fazendo uma tabela e fazendo uma planilha para ele ver como é que ele chegava naquele preço. E isso nós começamos a divulgar. E aí onde que eu consegui fazer depois, eu desenvolver através do meu filho mais novo, que fez a computação gráfica, eu fiz a primeira planilha em RKW para ele colocar no computador. Fiz para a minha empresa e daí ele desenvolveu várias de portes diferentes de empresas que servem para outras atividades também. E aí eu fiz esse livro mais completo e aonde que eu procurei algumas entidades, algumas empresas para patrocinar esse livro e eu não encontrei. Aí eu fui através da cultura de Curitiba, a cultura do Paraná, e daí eu me informei da Lei Rouanet e me disseram, você tem que produzir um livro artístico ou de contos e tudo, que aí você consegue o patrocínio. Aonde que daí eu escrevi, produzi o livro, que eu vim anotando todas aquelas gafas, e onde que eu fiquei até um pouco surpreso, consegui a aprovação da Lei Rouanet com um valor bem expressivo. Eu não podia mencionar, mas eu fiz daí proposta para vários fornecedores que eu daria esse livro e mais um livro técnico, conceitei tudo, mas não consegui assim mesmo. Aí eu resolvi bancar a primeira edição, esse aqui eu banquei sozinho. Da nossa indústria gráfica. Exatamente. Eu fiz o livro, banquei ele sozinho, uma edição de 500 exemplares, distribuí, já tem só uns 30 lá. E o outro eu fiz de graça, o primeiro também, distribuí alguns, e chegou na hora e disse, não, tem que tirar a despesa dele. Aí eu consegui que o sindicato bancasse 500 para distribuir para as gráficas, e vendi para o sindicato do Distrito Federal também, que ele distribuiu,
E, lamentavelmente, os outros sindicatos, eu gosto de criticar isso também, que preferem pagar um jantar, como o Chaim diz, e uma garrafa de vinho que não serve para o futuro, do que dar um produto técnico para o seu colega ou para o associado que está pagando a mensalidade, né, que deveria ter um retorno. Mas, infelizmente, a cabeça de todos não são bem iguais, né? Mas, Cristóvão, nessa lembrança, nesse resgate da nossa indústria gráfica, do século passado, né, que você viveu e compôs, a gráfica tinha composição manual e usava o clichê, que o offset só veio surgir nos anos 70. Lembre alguns fornecedores em que hoje você usa terceirizados, e fatalmente naquela época você não tinha clichêria. A clichêria da época qual era? A clichêria que eu usei, antes tinha a Líder, depois a Gravartex, depois eles fundaram as duas. Os irmãos Secom. O irmão Secom também. Foi antes do vídeo. E o vídeo e os Osmar, se eu não me engano. Eles tinham, mas eu no começo não usava quase. Eu comecei a usar clichê da Gravartex, clichêria Líder, né? Era a Líder que começou o Bonde Carneiro, né? Bonde Carneiro. E o Gravartex, o seu João, que trabalhava na editora Guaíra e passou montou a dele, depois fundiram as duas e acabou ficando ele e os sócios dele também. E Orlando Secom, que era irmão dos dois, tinha o jornal, que também é uma lembrança muito grande minha, que ele imprimia o jornal na época que era proibido distribuir econômico. E Orlando Secom fornecia linotipo para a gente. Quando nós paramos de fazer um pouco só composição manual, nós terceirizávamos para fazer jornal. Daí já é Orlando Secom. Ele tinha editora Literotécnica. Ele tinha lá na rua... Não, antes da Alferes-Poli ele estava na rua Visconde de Nácar. Depois pegou fogo naquela casa lá. Mas ele imprimia os jornais... Ele era comunista, né? Ele era comunista e na época era proibido. Então ele embrulhava o linotipo, para o meu pai ler o jornal dele, e o linotipo no jornal que ele imprimia. Ele chegava na gráfica com os braços tudo sujos de tinta ainda. Mas então, e a clichêria a gente fazia, inclusive para essa clichêria, que a gente era nosso fornecedor, a gente fazia a composição, que naquele tempo começou a surgir depois a Composer da IBM. Mas antes de ter a Composer, as máquinas de escrever eram quase só tipo comum mesmo. E a gente fazia aquela composição, tirava a prova para fazer a montagem, para fazer o clichê completo, para ir para o jornal, para a revista também, né? Que eles faziam o clichê não só das imagens de desenho, como do texto também. E usavam também no jornal, que aquele jornal, naquele tempo, já tinha a estereotipia. E o jornal, todos eles, a Gazeta, o Dia, o Diário da Tarde, eles faziam o jornal através da impressão das imagens, montaram em linotipia, e foto naquele cartão grosso, né? E dali era a matriz que depois ela transportava para uma calandra, era uma chapa que fundia, era a calandra que ela fazia, a máquina já era rotativa daí também, né? Então, tivemos as fases dos anos 50, quando se iniciou, 60, 70. Comece a resgatar na tua memória as gráficas que deram um grande impulso dentro da atividade, da sua atividade. Olha, eu acho o seguinte, o precursor da offset foi a litografia. A litografia é um processo parecido, porque é um processo de transporte. Porque o tipográfico é considerado impressão direta, que ele da chapa ele já passa a imagem do clichê. E o offset é por transporte. E a de pedra também era. Ela imprimia na borracha, e só que para fazer a matriz, o artista tinha que desenhar numa pedra de mármore, e essa pedra recebia a imagem ali, depois ele passava um processo de esmalte, e aí é um processo químico que ele fazia a lavagem da pedra, que ficava só a imagem que ele queria. Então, para ele fazer aquele tempo, se ter uma ideia, 4 cores, ele fazia 4 pedras, ele tinha que fazer uma perfeitinha igual a outra. E aí ele imprimia. Então, foi a impressora paranaense que foi a primeira
que trouxe a pedra para cá. A impressora paranaense... Vinha de navio, né? Vieram de navio, todas as pedras, a impressora paranaense. Depois que surgiu a litografia Progresso, que a impressora paranaense no começo também estava sediada nas regiões ali, nessa região da Riachuelo com a São Francisco, porque o primeiro proprietário, se não me falha a memória, da impressora paranaense foi o Barão do Cerro Azul, foi o fundador da impressora. Aí a família Xarape comprou já em 1860 e pouco, até ou antes até, porque eles completaram 100 anos na mão da família Xarape, lá por 1970 e pouco, acho que foi 70 Inclusive é o seguinte, a impressora paranaense foi a maior gráfica do Brasil em rótulos, em embalagem de medicamento feito para o Brasil inteiro. E caixas também, tudo, eles faziam. Inclusive o seguinte, a maior parte eram rótulos também, de bebida, no caso de cerveja. Medicamentos. E todas as bebidas finas também, eles faziam muito rótulo que aplicava o purpurina, pó de ouro, né? Então, foi uma empresa que ela dominou tanto na produção como na qualidade. Ela esmerava muito na qualidade. E um fato importante, professor Jorge, estou falando, desculpe, o fato de que ela já terceirizava. Exatamente. Obra, né? Naquela época já terceirizava. E a Progresso, eu conheci a Progresso em 1950 e pouquinho, que já funcionava há muito tempo ali, do lado que tinha também outras empresas tradicionais, que foi o João Alpt, que até hoje tem a papelaria ainda, foi daquela época, do século atrasado. O Max Rosner também era ali por perto. A empresa gráfica... também, né? A Requião também, que foi fundado pelo pai do seu Aníbal, Aníbal Requião, o Bimba, que chamava o apelido dele, né? E depois tinha a empresa gráfica Universal, que o último proprietário que eu conheci, o Almir Parigô de Souza, que era sobrinho do ex-governador. Formulário contínuo, inclusive. Exatamente, ele passou para formulário contínuo, daí vendeu a empresa, né? A TV Programas começou na Riachuelo com o Almir. E depois ele mudou lá. Né? E da Westfalia ele mudou para a BR-116. E ali tinha também a gráfica do Cruz. O Cruz era lá na Rua Alferes Poli, aonde ele vendia, era uma gráfica também tradicional, antiga, foi o primeiro Lotário, e Otávio e Lotário, eles dois irmãos. O primeiro presidente da associação foi um deles, porque teve a associação, depois formaram o sindicato. Que ano isso? E em 1950, ou antes até, foi um pouco antes de 1950. E eles vendiam muito papel para pequenas gráficas também. Então, uma empresa que ajudou muito a pequena gráfica também, essas gráficas do Cruz lá, que não recordo se era tipo Arte ou tipo Carte, uma coisa assim, o nome da empresa dele. E no JuVV tinha uma empresa que chamava-se Gráfica Lock. Eles faziam caixas para sapato, mas ela também, quando nós começamos, ela já estava quase fechando. Faziam muita caixa de papelão branco, que usava muito, caixa de sapato naquele tempo, papelão branco, né? Depois tinha outras gráficas assim, que foram surgindo em 50 também, o Tibilete e Santos, o Santos e Gabardo, e o César Schultz, que era uma gráfica super antiga também, que quando eu trabalhei no César Schultz, no período que meu pai vendeu a gráfica, em 1953, 54, eu trabalhei lá, que era uma gráfica, e neste ano já era super antiga, porque a gente via pelos tipos, o uso dos tipos, que foi do César Schultz, que o Natel com o Krieger compraram e ficaram também até 1970 e pouco essa gráfica. E tinha papelaria também. Era uma gráfica tradicional também, e a papelaria deles era tradicional também, de venda de artigos religiosos também. E outras empresas que depois foram surgindo de 50 para frente. A Escala, a gráfica, aqui em Graf também. Aqui em Graf começou. Sempre pessoas que trabalharam na impressora paranaense. A impressora paranaense foi uma escola onde muitas empresas que foram fundadas e posteriormente, pessoas que passaram pela impressora. O próprio João Cos.
Falar em João Hardy, tinha a tipografia Santa Cruz, que também era uma gráfica que já existia, que o seu João assumiu numa determinada época. Então, eu conheci muita gente que começou gráfica. O João Cosco trabalhou na Impressora Paranaense e depois teve a Editora Guaíra, que a Editora Guaíra era de propriedade do fundador da Gazeta do Povo, Giuseppe de Plácido e Silva. Ele montou a Editora Guaíra, já moderna também, para revistas na época e livros também. Ele era professor de Direito também, né? Então, gráficas que a gente lembra, assim, do passado, que marcou muito na época, né? E aquele, apesar da formação local, nós tivemos excelentes profissionais em todas as gráficas que surgiram, sempre teve um cara de excepcional qualidade. Né? Então nós tivemos gente muito boa em todas as áreas. E depois, lembrando também, se falar em qualidade, eu conheci o seu Guido, por exemplo, e o Rissetti. O Rissetti trabalhou também como encarregado na gráfica Star, uma gráfica que foi lá por 1950 e pouco, fundada ali na Rua Cabral, e o Rissetti também, e o Guido vieram da Impressora Paranaense. Os dois também saíram de lá. E o seu Rissetti era um profissional de uma qualidade excepcional mesmo, né? E lá na gráfica do César Schutz, teve um cidadão que me ensinou a trabalhar em algumas gráficas lá. Eu tinha 18, 17 anos quando eu entrei lá. Esse cidadão veio de São Paulo trabalhar também na Impressora Paranaense. E não ficou muito tempo lá e foi trabalhar nessa... E lá eles tinham máquinas já modernas e automáticas, que da época, né? E eu fui aprender com ele. Eram pessoas que gostavam do trabalho bem feito e não permitiam que você começasse a rodar um trabalho se não tivesse a perfeição, 100% para a época, né? Então, quer dizer, depois disso foram surgindo outras gráficas que hoje, por exemplo, posteriormente, eu lembro agora, por exemplo, gráfica que desenvolveram bastante, como a gráfica Posigraf, por exemplo. A Posigraf começou também com uma gráfica pequena, ali na rua Fernando Moreira, para produzir as suas primeiras apostilas. E hoje ela é considerada uma das maiores gráficas editoras do Brasil. Mas teve uma outra antes também, que é de Campo Largo. Sim. A Ingra também é uma gráfica que começou na década de 60 e pouco também, que hoje também é uma gráfica também grande. E no interior nós temos gráficas que também hoje, que eu estava esquecendo, que, na minha opinião, é a gráfica mais antiga em funcionamento que está na mão da família, que é uma gráfica em Castro, a Kluger Companhia. Eles já devem ter 120 anos, mais ou menos, 120 ou 118 anos, a gráfica. E uma gráfica excelente também, que quando eu fui no centenário da gráfica deles, eles tinham ainda, lá está em exposição, a primeira gráfica que veio da Alemanha, que era a pedal, já não era mais com o braço, era a pedal que na época já era moderna, né? Irati também teve gráficas que foram, até pouco tempo, era bem antiga, que o meu pai trabalhou lá, dos irmãos Martins, mas por problemas que foram falecendo os proprietários, e hoje eu não sei se ela funciona ainda também, mas teve uma gráfica que foi tradicional muitos anos em Irati também. Londrina tem também gráfica que hoje tem gráficas modernas lá também, e teve uma que foi a mais antiga, era a gráfica IP, que hoje é quase só formulário contínuo. Maringá também tem gráficas muito grandes, Cascavel também tem Tucial em Cascavel, a Modelo em Londrina, e agora em Maringá não recordo bem os nomes, porque de uns anos para cá a gente não tem muito contato com o sindicato, que já são sindicatos separados hoje, né? Aqui teve a gráfica Vicentina também, né? Vicentina também, que até há pouco tempo estava funcionando. Parece-me que eles deram uma interrompida, arrendaram agora para outra. É a gráfica também tradicional de editorial de livros religiosos, né? Raikoski, lembra para você? Raikoski também. Raikoski foi meu colega, gráfica tradicional em Ponta Grossa, e veio para Curitiba também, funcionou aqui em Curitiba durante uns 30 anos também.
E o Edson foi colega meu de diretoria do sindicato, um dos 3 irmãos que administravam a empresa lá. E hoje, no local da Gráfica Recosta, tem uma empresa que faz só corte e vinco de embalagem. Que eu lembre, assim, lógico que tem... nós temos mais, em umas 1.500 gráficas dentro do estado do Paraná, hoje, né? E depois tem mais gráficas grandes que começaram posteriormente, né? Que tem, voltando à litografia, era feita uma pedra, as pedras não se aproveitavam mais, né? Não. Tá. E basicamente ela servia mais para ilustração ou para texto também? Para texto também. Só que para texto, ele tinha que fazer o desenho, ele fazia a pena de bico de pena, pequeno até, corpo 10 ou 12 até, porque a rótulo de bebida, por exemplo, não tinha outra. Eu desconheci, porque eu via as pessoas fazendo. Inclusive, uma das máquinas da impressora paranaense estava no solar do Barão e eles recolheram para ficar na exposição lá. E tem uma outra menor deles lá dentro do solar do Barão, que era a impressão ainda aquela mais antiga, que você colocava a folha em cima, passava o rolo. Depois eu já conheci a máquina que era quase que nem uma rotativa. Ela era plana, né? Era plana. Mas as primeiras, você colocava quase que nem fazia o Gutenberg, só que passava o rolo com a tinta em cima da pedra, colocava o papel e puxava com a engrenagem, você ia puxando e fazia a folha imprimir. Isso é utilizado ainda por um artista plástico, e na minha casa eu tenho um quadro feito por uma artista plástica lá, que ela fez nessa máquina impressora quando eu estava no solar do Barão. E o cidadão tinha que fazer aquilo ali. Mas a mão de obra, não tinha, era um artista. O cara ficava dias fazendo uma matriz daquela. E eles imprimiam um formato grande. A máquina que eu conhecia ali na litografia Progresso fazia meia folha, 48 por 66. E fazia 24 rótulos de bebida. E todos eles tinham que fazer 4 cores e todas elas uma tinha que encaixar em cima da outra. Lógico que eles procuravam colocar as imagens maiores de cores. O Cristóvão Lineiro, então, participou da imprensa, da gráfica, desde a litografia, a tipografia manual, ali no TIP, a impressão por rolo, seja o que for, até nesse choque de modernidade chegou, depois da fotocomposição, a parte de informática. Como é que você se transformou, um homem do início dos anos 40, com a tradição familiar, como é que se situa neste choque? Foi naturalmente? No começo você sente um pouco o choque, né? Você começa, inclusive quando veio, por exemplo, hoje já tem impressão digital, que quando veio a informação da impressão digital, mesma coisa quando veio a offset, e que ia acabar com a impressão tipográfica. É lógico que a offset reduziu e hoje quase que não tem mais. Eu posso garantir que não tem mais que 5% da impressão tipográfica, pelo menos que eu conheço dentro do nosso estado. Você tem? Eu tenho tipográfico só para auxiliar, nem impressão não, é só para fazer o corte e vinco. Impressão não tenho mais. Agora, a offset, no começo foi um choque porque você precisava de outro tipo de profissional. O fornecedor era muito difícil? Muito difícil, E o equipamento, informação e tudo, terceiriza-se ainda muita coisa. Só que daí a offset já está sofrendo um pouco do impacto também da impressão digital. Só que a digital ainda não vai conseguir tirar, porque ela tem muitas, digamos assim, limitações. E a offset tem qualidade e durabilidade. Então, eu acredito que a offset vai muito tempo ainda. E tem, hoje, a flexografia, por exemplo, tem revista que a impresso não é mais nem offset. É cilindro metálico, revistas de alta tiragem, cilindros metálicos, processo flexografia, né? Então, velocidade de 50, 70, 80 mil por hora, né? Como uma Veja, por exemplo. Exatamente. Eu conheci na escola do Senai os cilindros que são feitos as matrizes, né?
Então, é lógico que você tem que acompanhar. Eu, com meus 74 anos, eu estou acompanhando sempre. Lógico, já tenho os descendentes meus dentro da empresa que já estão acompanhando, mas eu não paro, minha cabeça não pode parar, porque eu sei que eu tenho que aceitar essas mudanças. Assistindo com você, Cristóvão, eu fui gráfico nos anos 70, 69 para 70, gráfico, claro, limitado, uma clicheria, depois 2 impressoras offset, tipográfica não. Sempre nos sentimos, nós, os fornecedores, e nós, clientes, nos sentimos sempre dependentes de um outro mercado mais avançado, que era São Paulo. Teve coisas aqui, por exemplo, no tempo da TV Programas, que a impressora paranaense, que era a mais sofisticada das gráficas do Paraná, não pôde nos atender num produto de clichê 4 cores, policromia, em Curitiba, num tempo rápido. Fomos atendidos pela Laço de São Paulo. Hoje, no ano 2010, século XXI, ainda o setor gráfico é dependente de fornecedores fora do Paraná ou já é autossuficiente? Autossuficiente. A única coisa é a matéria-prima que as indústrias de papel que o Paraná tem são indústrias de papel somente para a editorial, que nós temos 2, 3 fábricas no Paraná, só editorial. Papel a gente depende de São Paulo, mas já tem os depósitos das próprias fábricas aqui, felizmente a gente não depende. Parte de terceirização de serviços não dependemos. Até há pouco tempo dependia-se ainda de alguma coisa em quantidades maiores, como costura de livro, ou acabamento capa quadrada, que eles chamam também. Hoje já não. Lombada hoje já quadrada. tem, e lombada quadrada, né? Hoje já tem gráficas aqui, já são modernas, que nem as de São Paulo. É lógico que o mercado deles é muito grande, então por isso que não pode comparar todas as gráficas daqui com de lá. Mas quanto à terceirização e fornecimento, não temos historicamente, a gráfica do teu porte, o outro concorrente, serviu, numa ocasião assim inusitada, teve que socorrer algum jornal de circulação grande aqui, não? Já fizemos encartes, assim, para jornais, mas não muito grande, porque a nossa gráfica, nós tentamos ficar um período bem pequeno, assim, tudo porque, para você não ter, mais porque problema de espaço, no começo, Curitiba tem um pequeno problema também, que eu sempre critico muito os prefeitos, eles querem que as gráficas, agora parou um pouquinho, mas que as gráficas fiquem longe. E gráfica você tem que estar meio próximo do teu cliente. Então a gente não se sentiu muito estimulado a produzir ou aumentar muito a gráfica, porque você tinha que se distanciar muito tanto da mão de obra, como também do fornecedor e do teu cliente, né? Então a gente parou um tempo, mas agora a gente, de uns 2 anos para cá, que a gente resolveu dar um impulso aí, a gente sentiu que a gente está começando a beliscar, e não perdemos muito em qualidade para grandes empresas com equipamento. Estamos importando um equipamento super moderno agora e acreditamos no futuro. E o que evoluiu muito também durante todo esse período, a quantidade, quer dizer, os tipos de papéis. Quer dizer, qualquer um conseguia fazer trabalho magnífico, usando adequadamente o papel ao tipo que ele pretendia. Né? Exatamente. Hoje existe uma oferta muito grande de papéis. É lógico que para a área de impressão, na linha de crochê, ou outros papéis assim, ou cartões também, o Brasil é o maior produtor de celulose do mundo hoje. O papel ainda não tanto, porque ele exporta muita celulose, mas o papel fabricado no Brasil não perde de qualidade para nenhum país de fora. E provavelmente, eu assisti uma palestra recentemente de um técnico de produção de papel, o Brasil vai ser o maior produtor de papel também, vai exportar papel também. E agora, para rir um pouco, e os causos? Bom, os causos aí eu conto algumas gafes acontecidas comigo, com meus colegas e com funcionários, e essas causas aí
é para você esquecer, às vezes, aqueles problemas que você tem no dia a dia. Tem alguns casos aí, por exemplo, que nem um dia chegou, uma das histórias, um advogado vizinho meu, do lado da gráfica, encomendou uma quantidade de petição, né? E eu daquele advogado que chegou todo empetecado, um anelzão no dedo dele, que de longe você já via que era anel de formatura, né? E aí ele chegou e encomendou o serviço, nós fizemos uma correção no impresso do cidadão. Ele levou o impresso dali meia hora, ele chegou e abriu o pacote e jogou em cima do balcão, mas quase que foi um pouco descortês até. Eu não quero essa porcaria, para não dizer um nome mais feio, né? Tá errado. Mas o que está errado? Vocês erraram aqui. Vocês puseram a advocacia e a advogacia, meu amigo. Eu disse, meu senhor, o meu dicionário está, que nós não está certo. Agora, se o senhor não tem um dicionário diferente, então o senhor me mostra. E sabe que o cidadão não queria se convencer que ele estava errado. Nós puxamos um dicionário e mostramos para ele, a advocacia é a profissão do advogado, meu senhor. E eu disse assim, aí eu quase que perguntei para ele, onde é que o senhor tirou esse diploma seu? Mas, enfim, dali para frente, né? Foi vários. E aquele cliente que eu chegava e gostava de criticar sempre as coisas na hora de pagar, não porque o serviço não ficou bom, só para conseguir redução de preço, né? Então, foram muitos, né? Eu achei, numa determinada época lá, tinha um cidadão, Curitiba tem uma característica do clima, né? Curitiba é uma cidade que você pega uma temperatura de 5 graus de manhã, você pega 25 na hora do almoço e chega até 30 graus ali por perto das 3 horas da tarde. E no inverno, no passado, Curitiba utilizava nas gráficas, ela utilizava não o rolo de borracha, as máquinas antigas eram feitas de uma gelatina, sabe? Essa gelatina tinha vários problemas. Ela endurecia no inverno e amolecia muito quando esquentava demais. E os ratos gostavam de comer. Então eu tive muito problema. Eu tinha a gráfica ali na rua do Muricy, onde que imperava, até hoje acho que impera, a família dos ratos que passam por baixo daqueles rios ali. E de manhã a surpresa nossa era chegava que o rato comia quase todos os rolos e dava um desespero na gente. Mas e tinha uma gráfica que era de um colega meu na rua Emiliano Perneta, que ele tinha que aquecer esse rolo, porque de manhã ele fazia a massa mais dura, porque tinha vários tipos de gelatina, né? Ele gostava de fazer mais dura, mas chegava de manhã ele tinha que aquecer. E tinha a máquina cilíndrica ou uma platina. A platina era uma máquina, o disco que ficava girando para a tinta se espalhar, né? E ele gostava de colocar um depósitozinho de álcool embaixo da platina, mas tinha que ficar girando, né? E esse cidadão gostava de tomar uma birita meio forçada demais, chegava de manhã, ele ligou a máquina, botou a coisa em cima, parou o rolo e foi tomar uma pinga às 8h30 da manhã. Quando ele voltou, que ele ligou a máquina saiu, o rolo ficou grudado na platina e levou só o eixo do rolo. Aí você imagina o desespero do cidadão, dono da gráfica, o serviço na máquina e não tinha rolo substituto, né? Então, essas são algumas histórias que eu conto no meu livro aí. E a história da privada, como é que foi? Da privada, essa foi terrível. O cidadão gostava, tinha duas aí, né? Tinha antigamente, bem no interior, isso aí eu quando morei lá tinha, era assim também. As privadas eram um buraco lá, né? Isso em Curitiba também foi assim. Chamado casinha. Casinha. Só que tinha, na gráfica ela era dupla em cima, mas o buraco era um só, né? Então era da feminino e o masculino, né? E o cidadão foi sentar lá, né? E tinha uma mulherzinha lá que era muito medrosa, porque era muito comum ter aranha por baixo. E ela chegou o dia que estava o cidadão sentadão lá, né? Ela pegou um chumaço, ela tinha mania de fazer isso, pegava um chumaço de jornal, punha fogo para queimar a aranha. Só que ela queimou o cidadão lá. Queimou, coitado do homem lá, que o cara abriu.
Os fundilhos e mais que os fundilhos do cidadão. O cidadão saiu berrando com as calças lá embaixo, porque já imaginou, você sentia um fogo embaixo? Quem era o cidadão? Era um funcionário da gráfica, um impressor. E tinha uma outra vez também, essa foi uma outra lá, ela gostava de levar o papelzinho, porque eles jogavam muito papel, naquele tempo usavam jornal, revista e tudo, né? E ela gostava de levar o papelzinho de casa, só que um dia ela pegou um papel que tinha sido embrulhado pimenta moída, e essa mulher entrou lá dentro e quando ela, daqui a um pouco, ela saiu berrando também, gritava água, água. E não sabia o que aconteceu, todo mundo ficou apavorado, né, que só tinha quase só marmanjo, né? Ela queria água porque ela tinha se queimado com a pimenta, coitada da mulher. Então, são histórias que marcam a gente e que a gente não esquece. Para encerrar, Cristóvão, e a folhinha do padre? A folhinha do padre. Eu posso te dizer, não posso dizer o nome do padre, mas esse padre é bispo hoje. Esse padre, ele implicava conosco, e nós montamos a gráfica, quando nós compramos a gráfica, para economizar, e o aluguel era um pouco caro, na Marechal Floriano, nós fizemos uma reforma do porão de nossa casa. Aliás, até por sinal, nessa época a gente tinha muito cliente que vinha, até eu via ali o Ari Fontoura, o Arnaldo Del Monte. Então, esse pessoal eram nossos clientes dessas composições ou da revista que a gente imprimia. E o padre a gente fazia uma revista para eles, era uma revista que chamava-se Jardim Seráfico. E era uma revista, uma máquina tipográfica, era muita coisa. A gente trabalhava 3, 4 dias em cima, 14, 15 horas por dia, às vezes tinha que até de madrugada imprimir. E o padre vinha sempre conferir lá e revisar, e ele era meio bonachão, assim, meio gordão, assim, gente boa e tudo. Mas era moralista para chuchu, sabe? E a gente tinha ganho uma folhinha enorme, uma folhinha que tinha 1 metro e pouco de altura, fazia não era mulher pelada, era uma guria de biquíni. Naquele tempo, nossa, 1955, 56, era um escândalo a mulher. E o padre chegou um dia que viu, meu Deus do céu, mas deu uma compostura em todos nós, lá, eu e meus irmãos, lá, que não quero mais essa folhinha aqui, não piso mais aqui. Nós tiramos a folhinha dali, tinha uma parede que dividia, ficava o papel atrás, né? Ela ficava lá atrás. E o padre foi umas 5 vezes lá depois ainda, mas tiramos. Eu fui lá atrás e ele ficava de novo. Tiraram a folhinha. Mas lá o senhor não está na vista a folhinha. Mas cada vez que o padre chegava, ele ia olhar a folhinha para dar. Então a gente não sabia se era para dar bronca ou para ele ver a moça bonita. Era a folhinha feita para as oficinas, né? E é o bispo hoje. Exatamente. E ele é bispo hoje vivo? E hoje é bispo vivo ainda. Não sei onde que ele está hoje, mas... Mas é isso aí, então. Bom, o que você poderia nos contar, finalizando, deixar a tua última mensagem aí, para o pessoal que está entrando, que está permanecendo no mercado aí? Olha, eu diria o seguinte, quem está entrando no mercado, eu diria que deixe de ser egoísta e participe das suas entidades de classe, que é onde você aprende, você oferece alguma coisa para o seu colega e você está aprendendo alguma coisa. E muitos acham que só vão perder tempo nas entidades de classe, e eu acho que não, viu? Eu então diria essa mensagem para quem está começando e quem já está há muito tempo, mas que não participa disso daí, que vale a pena porque você está sempre ou colaborando ou recebendo colaboração. Na minha opinião, é isso aí. Muito obrigado.